Hoje nós vamos falar sobre uma profissão que muita gente me pergunta aqui na internet. Leandro, como que é a profissão de cuidador de idoso? Exatamente. Hoje nós vamos falar tudo sobre essa profissão. Uma profissão que existe algumas lendas e nós vamos desmistificar nesse vídeo. Eu vou falar para vocês se realmente existe muita procura por esses profissionais, vou falar o salário médio desses profissionais, qual é a área de atuação dessa galera, enfim, tudo sobre a profissão de cuidador de idoso. Só que eu, Leandro, nunca trabalhei como cuidador de idoso. O que eu fiz? Eu trouxe a Angélica, uma brasileira que chegou aqui em 2019 e trabalha como cuidadora de idoso. Nós vamos desmistificar tudo isso. Agora, o importante, você chegou agora nesse vídeo por causa da capa ou por causa do título e ainda não é inscrito no canal, não sabe como aqui funciona. Deixa eu explicar para você. Se você se inscrever no canal e ativar as notificações, você vai receber 2 vezes por dia conteúdos com relatos de brasileiros que já residem aqui em Portugal. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito na sua preparação. Então vamos lá, vamos dar continuidade a esse bate-papo. Vamos falar sobre cuidador de idoso. Vamos chamar aqui a Angélica para que ela explique para a gente direitinho como é isso. Angélica, você chegou aqui em 2019, né? Antes do olho do furacão que começou em 2020. Teve um ano para poder conhecer um pouquinho Portugal. Como que você entrou nesse trabalho aí de cuidador de idoso? Você já saiu do Brasil pensando em exercer essa profissão aqui? Olá, obrigada pela oportunidade aqui do canal, para poder falar um pouquinho da minha área, né, que é cuidar de idosos aqui em Portugal. Bom, sim, teve aí um planejamento antes de eu ingressar nesse mercado de cuidador de idosos, porque eu sempre falo, eu também tenho um canal no YouTube, e lá eu estou dando algumas dicas para quem pensa em trabalhar nessa área aqui, e também dicas para cuidar de idosos em casa, que também é minha área da fisioterapia, que eu adoro trabalhar com idosos, independente se é como cuidador ou se é como físio. Enfim, aí em 2018 foi o planejamento e lá no último ano da faculdade eu pensei, o que eu vou fazer em Portugal? Que nossos planos de mudança eram em 2019, em janeiro especificamente. Então concluí a faculdade em 2018 e sim, já vim com esse pensamento de ser cuidadora de idosos em Portugal, por gostar de trabalhar com idoso e também pesquisei e vi que tem muita oferta para cuidador de idosos. E foi o que realmente aconteceu. Em janeiro eu mudei para Portugal. E foi bem rápido, eu já consegui uma oportunidade como cuidadora de idosos e já com contrato de trabalho. Então, e a partir daí não parei, sempre trabalhando nessa área até hoje. Bom, então vamos lá. É a primeira coisa que eu abordei aí logo na introdução desse vídeo. Realmente existem muitas vagas para cuidador de idoso. Só que você tinha me falado que tem a área de você trabalhar em lares aqui em Portugal, né? E também tem aquela possibilidade de você trabalhar na própria casa da pessoa, não é isso que nós tínhamos conversado? É isso mesmo. Aqui tem essas duas procuras são grandes, tanto para trabalhar em lares de idosos, também para trabalhar a domicílio, que aqui é muito assim usado o termo trabalhar como interna ou ajudante familiar. Então, assim, e é um ponto positivo de trabalhar como interna. Eu não vou dizer como que é o trabalho, mas porque eu nunca trabalhei como interna. Os meus trabalhos como cuidadora sempre foi em lares de idosos. Mas para quem trabalha como interna, às vezes é uma boa opção, porque você acaba ganhando mais. E às vezes a pessoa vem do Brasil sozinha e até economiza, acaba ficando com o idoso, morando com o idoso, só que assim, as tarefas, elas são maiores. Você tem que tratar do idoso como um todo, cuidar da casa, fazer almoço, lavar roupa, enfim, tarefas domésticas. Você não é só o cuidador. E em lares, pelo menos teve alguns que eu trabalhei, eu não tratava tanto dessa parte, eu cuidava mais do idoso. Lembrando também que tem alguns lares que você tem que fazer algumas coisas a mais também, depende de alguns. Depende. Bom, então vamos lá, deixa eu só explicar para o pessoal. Primeiro ponto, para você que caiu aí no vídeo agora, é que a Angélica ela tem um canal que ela fala exclusivamente sobre isso. Então, se você tem mais dúvidas, coisas mais detalhes sobre essa profissão, eu aconselho que sigam a Angélica lá no canal dela e mandem as perguntas, ou então pode até ser aqui pelo Instagram da Angélica, manda as perguntas no direct. Mas vamos lá, a primeira coisa que você esclareceu é que realmente existe muita procura. E aí você pontuou aí duas possibilidades, né? Trabalhar em casa, que aí já deixou claro que é como se fosse uma secretária do lar que tem de extra cuidar do idoso, ou cuidar do idoso e ter de extra cuidar da casa.
e falou sobre a possibilidade de trabalhar nos lares, né? Para quem não sabe, aqui nós temos muitos lares que cuidam de idosos, né? No Brasil, acho que a gente fala de asilo, não é isso, Angélica? Asilo, né? Isso. Isso aqui. Aqui é usado lares de idosos, e também quando o lar é um lar assim com mais estrutura, aí se chama residência, que aí tem uma equipe multidisciplinar, tem os médicos, tem enfermeiros, tem nutricionista, aí eles chamam até de residência, não chega a ser um lar. Lar às vezes é um pouco menor. Tá, então vamos lá. Então, vamos agora para um ponto que eu tenho certeza que vai gerar, que muita gente tem essa dúvida, e existe essa lenda também no Brasil, de que essa é uma profissão que paga muito bem aqui em Portugal. A Angélica agora vai dizer se realmente ser cuidador de idoso paga bem ou não. Como é que é essa questão? Coloca para mim, por favor, Angélica, os dois, porque são salários diferentes. Né? O salário de quem trabalha na residência da pessoa, que no caso a primeira função é cuidar do idoso, mas carrega com plus cuidar de toda a casa, como trabalhar nos lares cuidando dos idosos diretamente. Como que é o salário desses dois pontos? Sim, eu vou falar de acordo com a minha experiência e o que eu já pesquisei e colegas meus que já me disseram. Igual eu disse, eu sempre trabalhei em lares de idosos, então eu nunca consegui ganhar mais do que um salário mínimo. O salário mínimo hoje está 665, né? Então, quer dizer, você não consegue ganhar muito como cuidador de idosos em lares. Porém, tem a opção de trabalhar na casa do idoso, no domicílio. Aí você pode ganhar uns 800, 900, até 1.000 euros, que tem colegas minhas que dizem que ganha isso. Porém, entra outras tarefas domésticas. Aí depende do que a pessoa está disposta. Para mim, trabalhar como interna numa casa de um idoso, para mim não dá. Então, por isso que eu já nem vou para essa área de trabalhar no domicílio. Eu prefiro trabalhar nos lares. Me diz aqui uma coisa, Angélica. Tem muita gente que quer saber quais são os requisitos para você ser contratado como cuidador de idoso. Existe algum requisito específico para entrar nessa vaga? Uma boa pergunta, porque às vezes a pessoa não tem noção de nada, né? De nunca cuidou de um idoso e também não é da área da saúde e quer trabalhar nessa área. Aqui em Portugal, a gente tem até nossa função é auxiliar de ação médica ou auxiliar de ação direta. A gente nem tem o nome de cuidador de idosos. Quando você é contratado, é isso que está escrito no seu contrato. E eles têm aqui muito curso nessa área para você aprender a cuidar do idoso. Porém, como a oferta é tanto, chega a nós, imigrantes, eles né, você manda o seu currículo e você faz uma entrevista e eles vão te perguntar. Foi o que aconteceu comigo. O meu patrão perguntou para mim, eu falei, olha, eu nunca cuidei de idoso. Eu sou fisioterapeuta, só que ele falou, você sabe que não tem nada a ver com cuidar de um idoso. Eu falei, por partes, realmente. Mas aí eu expliquei que eu estava afim mesmo de conseguir trabalhar nessa área, que eu queria muito e tal. E ele falou, vamos ver como vai correr, né? Ele me deu aí uma experiência e foi o que aconteceu. Mas eu aconselho, sim, a ter uma formação, pelo menos a básica, cursos online, ou fazer um serviço voluntário com o vizinho, com alguém idoso, para poder entender. Porque oferta tem, só que se você entra nessa área sem saber nada, eu acho que fica muito difícil. E também a gente não pode esquecer que é um idoso e a gente tem que preservar a vida dele. Então, alguma manobra, alguma coisa errada que você fizer, pode ser, né, algo muito sério. Então, eu recomendo sim que tenha curso, mas tem colegas meus que trabalhou comigo e no Brasil fazia outras coisas, nada a ver com cuidador, e chegou aqui e arrumou um trabalho de cuidador de idosos. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Eu falei no início do vídeo que eu nunca trabalhei como cuidador de idoso, mas eu sou um cara que eu conheço muitas pessoas aqui em Braga, pelo menos aqui em Braga, e eu tenho 2 amigos que já trabalharam nessa área. Só que eles são portugueses, né? Eles, no caso, têm a dupla nacionalidade, só que eles conseguiram um emprego na Inglaterra. Um está lá até hoje, onde paga absurdamente mais do que aqui. É uma empresa, vamos lá, então, para o pessoal que tá aí
assistindo aí, na verdade, eles só contratam se for cidadão português ou cidadão da União Europeia. De preferência, quem fale inglês, tá? É uma empresa que contrata essas pessoas aqui em Portugal, onde você vai para a Inglaterra, faz lá um treinamentozinho na sede deles lá, em alguma região lá, em algum lar lá, eles fazem um treinamento e depois essa pessoa começa a exercer a profissão. São valores extremamente atrativos, muito maiores que aqui, e o trabalho é exatamente esse, é ser cuidador de idoso. Angélica, a última pergunta para a gente encerrar esse tema, que é sobre o cuidador de idoso, que é uma coisa que muita gente me pergunta, mas a última pergunta. Você chegou em 2019, quando foi que você conseguiu o seu primeiro emprego? E se você está no primeiro emprego até hoje, ou trocou, teve alguma diferença de um para o outro? Como é que foi isso? Sim, eu sou muito assim, eu sempre tento buscar o melhor. Se eu entrei em um local, independente de qual área seja, e aquilo ali, eu sei que só vai me oferecer aquilo, e eu sei que tem outros lugares melhores, por que não buscar outros lugares melhores? E eu falo assim, não só de salário, mas de comodidade, de trabalhar próximo de casa, de gastar, né, menos com transporte, todas essas coisas. Então, o que aconteceu? Eu fico até triste de falar isso, porque o meu primeiro emprego, ele me deu uma oportunidade que, quando a gente chega aqui, todo mundo sabe, a gente luta muito pelo contrato de trabalho, também para a questão da gente se regularizar. Então, ele foi bem sincero comigo, me deu esse contrato, né? E foi através disso que eu consegui fazer minha manifestação de interesse e ficar mais tranquila aqui no país. Porém, eu ganhava muito pouco nesse serviço, o salário era baixo, e eu tinha um contrato assim meio complicado. Tem dias que eu trabalhava 9 horas, em outros dias eu trabalhava 4 horas. Enfim, no final do mês eu não tirava nem 400 euros. Então, aí, a partir disso, eu comecei a procurar outros, e aí, como a oferta é grande, achei um do lado da minha casa. Aí eu gostei mais dessa oportunidade, peguei e fui para esse outro emprego, fui ficando lá e fiquei lá 9 meses, mais ou menos. Aí, eu não sei se eu devo falar isso, mas foi quando chegou a pandemia. E aí, eu e meu esposo ficamos ali um pouquinho assustados. O que a gente fez? Foi para o Brasil. Fiquei lá uns 4 meses também. Aí vi que Portugal melhorou, voltamos para Portugal. E por fim, agora está do jeito que está, né? E cheguei. É uma história assim bem complicada, mas aí chegando aqui, uma semana eu arrumei emprego de novo, de cuidador. Vamos entrar nesse assunto para o pessoal entender e conhecer um pouco mais da vida dessa família que veio do interior de São Paulo, Rio Claro, e veio para Portugal. Agora, só para o pessoal, para a gente finalizar, daquele resumão básico. Não é lenda, existe muita procura para esse profissional. Segundo, se puder fazer um curso no Brasil de cuidador de idoso, melhor ainda, te qualifica mais. Terceiro, não conte com salários diferenciados, porque para trabalhar nos lares você não terá salário diferenciado. Ganhará o salário mínimo. Agora, se você vem sozinho, está disposto a trabalhar nisso, está disposto a arregaçar a manga e trabalhar em casa, arrumando a casa, passando roupa, cuidando do idoso, você vai ganhar mais. Como tudo na vida. Trabalhou mais, ganha mais. Tá? Então, espero que a galera tenha gostado desse tema aí de cuidador de idoso.